Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Finalmente chegamos ao nosso último vídeo desse tema super leve, super agradável, super gostoso de discutir, né, para falar assim com a família, né, no almoço de domingo, que são os totalitarismos, os regimes totalitários do período entre guerras. Então no primeiro vídeo, recapitulando, no primeiro vídeo a gente falou do geral, né, do que é totalitarismo, das características dos regimes totalitários. No segundo vídeo nós falamos sobre o fascismo, que é o totalitarismo na Itália, liderado por Mussolini. Depois nós falamos sobre o nazismo, totalitarismo alemão, liderado por Adolf Hitler. E agora nós chegamos ao totalitarismo de esquerda, né? Fascismo e nazismo são totalitarismos de direita. Agora nós chegamos a um totalitarismo de esquerda, que é o stalinismo, ou a época stalinista na União Soviética. Stalinista por conta de Stalin. Stalin era o apelido do líder que assumiu o comando da União Soviética após Lenin. Stalin quer dizer aço. Então, a partir daí vocês já têm mais ou menos noção do que representou, né? Um cara cujo apelido era Aço, governando o país. Mas antes de seguirmos, pessoal, só retomar uma coisa que é muito importante. Como eu vinha dizendo, estou frisando isso em todos os vídeos. Totalitarismo não tem nada a ver com direita ou esquerda. Então, como eu já mostrei para vocês, nazismo e fascismo são totalitarismos de direita, o stalinismo é um totalitarismo de esquerda. Muita gente diz que o nazismo é de esquerda porque nazismo é nacional-socialismo, e eu já expliquei nos vídeos anteriores que a palavra socialismo nessa época não era usada apenas para se referir ao socialismo científico, ao comunismo. Tudo que tinha social no nome se referia muito mais a uma tentativa de se aproximar dos trabalhadores. E os nazistas alemães, eles tinham muito no discurso que eles queriam melhorar a vida dos trabalhadores. Por isso o nome do partido acabou ficando Partido Nacional Socialista. Talvez fosse melhor o nome social nacionalista, o social para dizer que é dos trabalhadores, e nacionalista para dizer que, enfim, defende a nação pura alemã, enfim. Mas o nome socialismo, a palavra socialismo no nome do nazismo não tem nada a ver com esquerda. É só uma referência a um pensamento social, né, a se aproximar dos trabalhadores. Algo semelhante ao fascismo italiano, eles também tinham esse pensamento social, e como eu expliquei no vídeo sobre o fascismo italiano, o Mussolini era um comunista que virou um nacionalista de extrema-direita e deu origem ao fascismo. Então, algumas palavras, alguns termos do socialismo acabaram sendo incorporados pelo fascismo e pelo nazismo, mas não porque eram pensamentos de esquerda, mas porque pegaram palavras, termos, expressões que faziam parte do vocabulário dos trabalhadores, que agradavam aos trabalhadores e incorporaram isso ao seu discurso. Outro ponto, pessoal, que eu queria colocar, eu queria recomendar que depois vocês procurassem, isso é uma coisa mais acadêmica, tá? É um texto mais nível faculdade, mas para quem está um pouco duvidando do que eu estou falando sobre totalitarismo poder ser tanto de esquerda quanto de direita, e de que nazismo e o comunismo stalinista, eles são muito parecidos, mas apesar de um ser de direita e outro ser de esquerda, os dois são muito parecidos porque os dois são autoritários e os dois são conservadores, eu recomendo que vocês procurem o livro de uma autora chamada Hannah Arendt, que ela escreve um livro chamado As Origens do Totalitarismo. Nesse livro, basicamente, ela faz uma crítica ao nazismo e ao stalinismo, no mesmo nível. E ela deixa muito claro que um é de esquerda e o outro é de direita, mas os dois são perversos. Os dois são autoritários e extremamente violentos. Então ela faz essa crítica, então recomendo que vocês procurem depois esse livro, As Origens do Totalitarismo. Então vamos falar sobre a época stalinista, né, o período em que Stalin governa a União Soviética. Como a gente falou da Itália pós Primeira Guerra Mundial, Alemanha após Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar da Rússia após Guerra Civil, porque a Rússia saiu no meio da Primeira Guerra Mundial, teve a Revolução Russa, como a gente já estudou em aulas anteriores, e aí a Rússia entrou numa guerra civil, e aí após essa guerra civil, a Rússia, agora com um governo comunista, precisa se reorganizar. Então, o que destruiu, enfraqueceu e arrasou a Rússia, depois da participação desastrosa na Primeira Guerra Mundial, foi essa guerra civil, né? Os bolcheviques assumiram o poder e todo mundo que não concordava com os bolcheviques, né? Os bolcheviques eram a maioria dos comunistas eram comunistas mais radicais. Aí você tem os mencheviques, que eram socialistas moderados, você tem os liberais, que defendiam os interesses da burguesia, você tem os monarquistas, que queriam a volta do imperador, e você tem os anarquistas, que não queriam governo nenhum. Toda essa galera contra
os bolcheviques. E aí você tem uma guerra civil, o Exército Vermelho defendendo o comunismo e o Exército Branco defendendo ou o liberalismo econômico ou a volta da monarquia. Essa guerra civil termina com a vitória do Exército Vermelho e o comunismo começa a se consolidar na Rússia. Ainda é Rússia, ainda não é União Soviética. Em 1921, logo após o fim da Guerra Civil, como a gente já estudou nas aulas de Revolução Russa, Lenin, que era o líder da Rússia, então, ele inicia a nova política econômica, que basicamente era uma pequena abertura para o investimento privado, uma pequena abertura para o capitalismo, para o liberalismo, com pequenas empresas, com pequenas propriedades rurais, e uma pequena abertura a investimentos externos, a investimentos estrangeiros, para recuperar a economia russa. E essa política econômica dá certo. Com essa pequena abertura ao capitalismo, a Rússia começa a se recuperar e a economia do país, que agora é um país comunista, começa a se desenvolver novamente. Então a Rússia retoma um crescimento industrial, a Rússia consegue diminuir o desemprego e a vida dos camponeses melhora, o padrão de vida dos camponeses melhora. Então o que o povo russo queria lá na Revolução Russa, que era paz, pão e terra, em 1921 finalmente eles conseguem a paz, o país não está mais em guerra, conseguem pão, né, alimentos, melhoria das condições de vida, e terra. O governo russo faz uma reforma agrária, acabando com as grandes propriedades e dividindo as propriedades rurais para pequenos camponeses, para pequenos proprietários. Então, o povo russo tem acesso à terra. Em 1922, alguns países vizinhos da Rússia aderem a essa ideia de revolução e se juntam à Rússia, liderados pelo Partido Comunista Russo. Né, alguns países vizinhos passam por revoluções e se juntam à Rússia. Essa união da Rússia com mais alguns países vizinhos que aderem a esse movimento revolucionário é o que dá origem, em 1922, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União, porque são países diferentes, repúblicas, porque apesar de ser uma ditadura comandada pelo Partido Comunista, eles ainda se consideravam uma república. Porque, é uma ditadura do proletariado, então quem está no poder é o povo, então é uma república. Então se consideravam repúblicas socialistas, porque é o ideal socialista, né? Socialismo científico, no caso, comunismo, mas é socialismo, e soviéticas por conta dos sovietes, que a gente estudou nas aulas de Revolução Russa, aquelas organizações de trabalhadores, camponeses e soldados que acabaram se articulando ao Partido Comunista para assumir o controle da Rússia. Então são repúblicas soviéticas porque o poder foi dado aos sovietes, o poder foi dado aos trabalhadores. Então a União Soviética vira uma coisa só. Oficialmente são países diferentes, mas na prática é um governo só. Então o Partido Comunista Russo governa todo esse território da União Soviética. Então virou um grande bloco, né, um grande país, né, na prática virou um grande estado, um grande país imenso entre a Europa e a Ásia, com o comunismo estabelecido como modelo político e econômico. Nesse meio tempo aí que a gente está falando, a saúde do Lenin estava um tanto quanto frágil. E em 1923, o Lenin, se eu não me engano, ele teve um derrame e ele se afastou do governo, se afastou do poder. O estado de saúde do Lenin foi mantido em sigilo durante muito tempo, porque o Lenin era a grande figura, ele era o grande rosto do comunismo, da revolução. Então eles tinham medo que, ao sair de cena, a revolução, o povo deixasse de apoiar a revolução. Então foi mantido meio que em sigilo o estado de saúde do Lenin, porque o comunismo ainda não estava consolidado, ainda existia o risco do comunismo ser derrubado na União Soviética. Mas aí não teve mais como esconder o estado de saúde do Lenin, quando em 1924 ele morre. E aí o corpo dele é embalsamado, fica exposto, as pessoas vão venerar o Lenin, enfim. Né? O Lenin se torna o grande símbolo, o grande mártir da Revolução, só que aí o Partido Comunista tem um problema. Quem que vai liderar a União Soviética agora com a morte do Lenin? Porque o Lenin era um líder incontestável, o povo idolatrava o Lenin, os integrantes do partido idolatravam o Lenin, com a morte dele, quem que vai assumir o poder? E agora existe uma disputa interna no Partido Comunista. Vocês devem se lembrar das aulas de Revolução Russa, que eu comentei que tinha 3 figuras muito importantes. Vocês devem lembrar da fotinho. Lenin no centro, de um lado Trotsky, que liderou as tropas, liderou o Exército Vermelho contra o Exército Branco, e do outro lado Stalin,
que era uma liderança forte também, mas que atuava ali meio que nos bastidores do Partido Comunista. Então o Trotsky meio que dava a cara, assim, o Trotsky era uma figura conhecida. O Stalin era uma figura muito respeitada dentro do partido, mas não era tão popular quanto o Trotsky. E aí cria-se uma disputa. Os dois principais nomes do Partido Comunista, com a morte do Lenin, agora são Trotsky e Stalin. E qual a diferença entre os dois? Os dois tinham um pensamento oposto sobre o que fazer. Porque assim, teve a Revolução Russa, legal. Teve a formação da União Soviética, legal. O país conseguiu se estruturar, nova política econômica, o país voltou a crescer, legal. E agora, qual é o próximo passo? Até então, todo mundo igual, todo mundo pensando igual, implantar o comunismo, vitória do proletariado e tal. Só que o que fazer a partir daqui? Aí que entram as diferenças. O Trotsky, ele defendia, e eu já citei isso na aula de Revolução Russa, o Trotsky achava que, beleza, ampliamos o comunismo para as repúblicas socialistas soviéticas, formando a União Soviética. Aproveitar esse momento de euforia e de expansão e espalhar a revolução pelo mundo. Marchar em direção à Europa, espalhar o comunismo na Ásia, na África, chegar até a América, espalhar o comunismo no mundo, acabar com o capitalismo. Os trabalhadores do mundo têm que fazer as suas revoluções e a gente tem que ajudar essas revoluções. Então a gente tem que espalhar o comunismo pelo mundo. Aproveitar esse momento e ir embora. E o Stalin dizia, não. Primeiro a gente tem que consolidar o comunismo na União Soviética. Se a gente for espalhando, pode ser que a gente perca o controle e seja derrotado. Então primeiro a gente tem que fortalecer o comunismo aqui, garantir que o comunismo na União Soviética esteja forte o suficiente para depois a gente tentar espalhar a ideia do comunismo e ajudar a incentivar os outros países, os trabalhadores dos outros países a fazerem suas revoluções. E aí o Trotsky lança um alerta para o Stalin. Corre o risco de, se a gente não espalhar a revolução logo, da gente tentar consolidar a revolução, eliminar a oposição dentro da União Soviética, corre o risco da União Soviética virar uma ditadura sanguinária. O Partido Comunista acabou aderindo às ideias do Stalin, e o Partido Comunista escolhe Stalin como seu novo líder, consequentemente, o líder da União Soviética. Quem assume o governo, então, é Stalin. E Stalin, então, para garantir a consolidação da Revolução Russa, ele começa uma política de acabar com a oposição. Então, primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que se declarar como sucessor do Lenin. Ele tem que associar a imagem dele à imagem do Lenin. E a gente vai ver várias imagens, vários cartazes, vários desenhos que ele aparece sempre junto do Lenin, para dizer que ele era um continuador do Lenin, um sucessor do Lenin. Então ele era o Lenin, a continuação do Lenin. Que o Lenin era o grande herói, então ele tinha que colar a imagem dele na imagem do Lenin. E a partir daí, então, consolidar a imagem dele como sucessor do Lenin junto ao povo e eliminar as dissidências, ou seja, eliminar quem pensa diferente. Então vamos traçar um paralelo com o fascismo e com o nazismo. No fascismo e no nazismo, quem não pensa igual é inimigo do povo, é inimigo da nação, é um corpo estranho que precisa ser eliminado. Na União Soviética, a ideia não é quem pensa diferente do Stalin, é quem pensa diferente do povo, quem pensa diferente dos trabalhadores, quem pensa diferente do Partido Comunista. Então quem pensa diferente tem que ser eliminado. Então o Stalin começa a perseguir, né, inicia uma política de perseguição sistemática à oposição, eliminar quem é dissidente, quem discorda do Partido Comunista. Só que aí vem um problema. Tinha pessoas do Partido Comunista que discordavam do Stalin. Eram comunistas, defendiam a revolução, mas pensavam diferente, como era o caso do Trotsky. O Trotsky era a principal liderança que pensava diferente do Stalin. Os dois eram aliados, os dois eram amigos, os dois lutaram juntos na revolução, mas o Trotsky tinha uma proposta diferente para a União Soviética. A partir desse momento, como o Trotsky é a principal liderança, é a figura mais forte dentro da União Soviética, que discorda do Stalin, Stalin vai iniciar uma política de apagar a presença do Trotsky. Ele vai perseguir o Trotsky. Ele vai tentar matar o Trotsky. O Trotsky precisa fugir da União Soviética. O Trotsky vai para o México fugindo do Stalin. Então, o Trotsky precisa mudar de continente, atravessar o oceano para fugir do Stalin. Porque o Stalin queria acabar com o Trotsky era um risco para o Stalin. Porque a ideia era que o povo venerasse o partido, venerasse o Stalin. Então percebam que a União Soviética, a partir do governo do Stalin, adota um modelo totalitário.
Eles querem que o povo idolatre o líder, porque o líder é o que está ditando as regras, e é o que está ditando as regras dentro do comunismo. Então, não só o Trotsky, vários opositores vão ser mortos, vai ter perseguição a religiosos, porque o comunismo vai contra a religião. Então, igrejas vão ser destruídas, incendiadas, padres vão ser mortos. Você tem, dentro da União Soviética, quem era monarquista vai ser perseguido, quem defendia ideias liberais vai ser perseguido. Então você tem uma perseguição a quem pensa diferente do pensamento comunista. Então a mesma coisa que os nazistas e os fascistas fazem com os opositores, o Stalin fez com os opositores dele na União Soviética. Por isso que a gente classifica também, né? É também um governo totalitário. E o Stalin recebe do Partido Comunista plenos poderes, ou seja, ele pode governar do jeito que ele quiser. Assim como o Hitler recebeu plenos poderes na Alemanha e o Mussolini recebeu plenos poderes na Itália. E o Stalin vai governar até a sua morte em 1953. Então o Trotsky passou a ser perseguido, porque ele era a principal liderança. E a história do Trotsky é uma história assim de filme de espionagem mesmo. Assim. O Trotsky ele vai ser morto, ele vai ser assassinado. A história da morte do Trotsky. Trotsky estava no México, numa casa, e um espião russo se disfarçou de jardineiro, se infiltrou na casa onde o Trotsky morava, trabalhando como jardineiro, e um belo dia Trotsky estava distraído, esse faxineiro pegou um machado e deu uma machadada na cabeça do Trotsky. Por isso que o Trotsky está com a cabeça remendada e ele morto está com a cabeça enfaixada, porque abriram a cabeça dele com um machado. Então, assim, é uma história de espionagem. Assim, um espião russo se infiltrou na casa do Trotsky disfarçado de jardineiro e matou ele. Stalin elimina a oposição e ele elimina o Trotsky. E ele não só mata o Trotsky para não ter opositor, ele tenta apagar a memória do Trotsky. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma das formas com que ele faz para apagar a memória do Trotsky. Ele quer que o povo russo esqueça que o Trotsky existiu. O Trotsky foi um grande líder, ele era admirado pelos russos, porque ele liderou o Exército Vermelho. Mas Stalin queria que as pessoas esquecessem a existência do Trotsky. Daqui a pouco eu vou mostrar como que ele fez para eles esquecerem a existência do Trotsky. A nova política econômica do Lenin durou até 1928, e em 1928 Stalin teve que reformular essa política econômica, porque tinha uma pequena abertura ao capitalismo para o país voltar a crescer, o país estava voltando a crescer, agora, opa, precisamos de um modelo comunista, fechar de novo, não tem mais capitalismo nenhum dentro da União Soviética. Então, em 1928, o Stalin faz um outro plano econômico. Ao invés da nova política econômica, agora ele adota os planos quinquenais. O que são planos quinquenais? Ele estabelece uma série de metas para a economia soviética de 5 anos. Então, a cada 5 anos, você tem um plano de metas a serem atingidas. E, num Estado comunista, o Estado controla a economia. Então, o Estado que determina o que vai ser produzido, quanto vai ser produzido, como vai ser produzido, porque o Estado é o dono dos meios de produção. Então, o Estado controla a economia. Ele fixa as metas e essas metas têm que ser atingidas. Isso tanto na indústria quanto na agricultura. No campo, e aí vem um ponto muito polêmico do governo do Stalin, e que ele manteve isso em segredo durante muito tempo, e que os sucessores do Stalin no Partido Comunista denunciaram isso depois. No campo, lembra que no campo o Lenin distribuiu terras para os camponeses, então eram pequenas propriedades. O Stalin acabou com as pequenas propriedades. As propriedades foram estatizadas. Então ele não tinha mais pequenos proprietários camponeses com suas terras produzindo. Agora é o Estado. Então esses camponeses, eles perderam suas terras, perderam suas ferramentas de trabalho. Onde tinha gado, esse gado foi estatizado também, então esses camponeses perderam o que tinham, o Estado tomou deles. E agora eles tinham que trabalhar para o Estado. Então, ao invés de pequenos proprietários, eles se transformaram em trabalhadores assalariados. É óbvio que os camponeses russos não gostaram disso. Os camponeses adoravam Lenin, porque o Lenin deu terra para eles. O Stalin não. O Stalin tomou a terra deles e fez eles trabalharem para o Estado. Então, houve muitas revoltas de camponeses no governo do Stalin, porque o Stalin pensava o seguinte: se forem pequenas propriedades, esses proprietários vão fazer o que querem com as terras. Eu não quero isso. Eu quero controlar a produção para atender toda a população. Então eu vou tomar as terras deles e eles vão trabalhar para mim no ritmo que eu quero para produzir o tanto que eu quero, porque eu quero garantir uma produção que vai abastecer toda a população. Bem, os camponeses não aceitaram e se revoltaram. Mas nós estamos num estado totalitário. Quem se revolta contra o governo, quem discorda do governo, é traidor. Então tem que sofrer punições severas. Então, as revoltas de camponeses foram violentamente reprimidas e muitos camponeses foram enviados para o que nós podemos chamar de campos de concentração. Onde eram esses campos de concentração? Na Sibéria.
Vocês já ouviram falar da Sibéria? A Sibéria é um dos lugares mais frios do mundo, fica no extremo norte da Rússia. É um lugar assim que no verão faz temperaturas negativas. No inverno faz temperaturas assim, menos 70 graus, menos 80 graus. É para lá que ele mandava. E ele mandava essas pessoas para campos de trabalhos forçados, para trabalhar na mineração, para trabalhar em obras, mas assim, basicamente para eles irem morrer. Para eles terem trabalhos forçados e morrer lá. Nesse período, pessoal, assim como na Alemanha nazista, nesse período, você tem muitos judeus fugindo da Alemanha, indo para a América. Nesse período, na União Soviética, você tem muitos camponeses russos, ucranianos e de outros lugares da União Soviética fugindo também para outros países, inclusive para a América. No Brasil, nós temos muitos imigrantes na região sul, espalhados pela região sul do Brasil, nós temos muitos imigrantes ucranianos, imigrantes poloneses, descendentes de imigrantes que vieram para o Brasil justamente nessa época, fugindo da União Soviética. Então, a União Soviética também tinha uma política de perseguição a determinadas populações que não se adequavam ao modelo soviético, basicamente os camponeses. Os camponeses se tornaram os principais opositores do Stalin, e os camponeses foram extremamente perseguidos e sofreram grandes violências, porque os camponeses não admitiam perder suas terras. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um desses campos de trabalhos forçados na Sibéria. Então, neve em volta e aí a galera quebrando pedra e transportando pedra, né, trabalhando na mineração para mandar para as obras, enfim. Então, muitos desses camponeses eram mandados para esses campos de concentração, quando não eram mortos, enfim, quando não eram fuzilados, enfim, quando não tinham suas vilas destruídas, enfim. Então, o tratamento que o Stalin dava aos seus opositores era extremamente violento, era extremamente, assim, sanguinário, porque não pode ter oposição ao Partido Comunista dentro da União Soviética. Aqui é um exemplo, é uma foto recente, né, uma contemporânea de como é a Sibéria no verão. Isso é um dia de calor na Sibéria, para vocês terem noção de como o lugar era frio. Vamos lá. Quais eram os focos dos planos quinquenais do Stalin? Vamos lembrar, né, que quando acontece a Revolução Russa, a Rússia não é um país industrializado. Vamos lembrar das aulas de Revolução Russa. A Rússia era um país eminentemente agrícola. A grande maioria da população trabalhava na agricultura. Tinha uma pequena indústria em São Petersburgo, uma pequena indústria em Moscou e não muito mais do que isso. O Stalin, quando ele assume, então ele tem o objetivo de transformar a Rússia, a União Soviética agora, num país industrializado. Então ele quer um crescimento da indústria, ele quer incentivar a indústria. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que os países europeus fizeram quando se industrializaram no século XIX. O que a Alemanha fez, o que a França fez, o que o Japão fez, enfim, o que os países fizeram quando se industrializaram. Primeiro, ele vai fazer um investimento pesado na indústria pesada. O que é a indústria pesada? Siderurgia, fabricação de aço, metalurgia, trabalho com metais de um modo geral, e a indústria química. Lembram que a Alemanha era muito forte nisso, né? Siderurgia, metalurgia, indústria química, já no século XIX. Então a União Soviética vai copiar esse modelo. Indústria de base, indústria básica, que aliás é o que o Getúlio Vargas vai fazer no período que ele governa. Nessa mesma época, o Getúlio Vargas vai começar a fazer isso no Brasil, né? Quando ele se torna, durante o período que ele governa como ditador no Brasil, ele vai fazer mais ou menos isso, vai investir na siderurgia, na metalurgia, na indústria química. Realização de grandes obras para gerar emprego, para gerar trabalho, mas também para gerar infraestrutura. Construção de hidrelétricas para geração de energia elétrica para abastecer a indústria. E construção de ferrovias para escoar a produção. Então você vai fazer investimentos em infraestrutura. O Stalin também vai proibir greves. E isso é muito interessante, assim, dá meio que um nó na cabeça de algumas pessoas, porque a gente associa muito greve à Partido Comunista, greve à socialista, greve à esquerda. Aí você tem um governo de extrema esquerda proibindo greves. Então ele proíbe greve, porque a greve, ela faz sentido para o Partido Comunista. A greve faz sentido quando a greve é uma luta contra o capitalista. Mas agora nós não temos um país capitalista, nós temos um país comunista. Quem controla a indústria é o trabalhador. O trabalhador não pode fazer greve contra o trabalhador. A greve, nesse contexto, seria meio que uma traição. Então, as greves são proibidas. E os trabalhadores são estimulados para cumprir as metas de produção. Então, para atingir os planos quinquenais, os trabalhadores são estimulados. Mas vocês viram que eu coloquei ali, entre parênteses, vigiados. Qual que é o estímulo? Polícia, exército, forças armadas, gente observando e te instigando a cumprir as metas, senão você pode sofrer punições. Então você tem que trabalhar num determinado ritmo, atingir determinadas metas, para que o país atinja um determinado
desenvolvimento. Então, se no mundo capitalista você tem a pressão pelo capital, o capataz, o dono da fábrica, querendo que você trabalhe o máximo possível para ele ter lucro, o Partido Comunista está querendo que o trabalhador trabalhe o máximo possível para que o país se desenvolva, para que o país atinja metas. Eles querem um crescimento econômico. Claro, no ideal comunista, eles querem um crescimento econômico para dividir essa riqueza entre toda a população. Mas para atingir essa riqueza, eles estão fazendo o trabalhador trabalhar muito pesado, muito duro, igual os capitalistas faziam nas suas fábricas. O que acontece? Nesse período, com os planos quinquenais, o Stalin consegue o objetivo dele, que é desenvolver a indústria. A indústria soviética, ela cresce absurdamente rápido. Então ele consegue um grande crescimento industrial. A Rússia vira de uma hora para outra um país eminentemente agrícola para um país pesadamente industrializado. Mas ao mesmo tempo o padrão de vida da população cai. Porque os camponeses que eram proprietários, os camponeses que eram meio que servos, viram proprietários das suas terras, com pequenas propriedades. O padrão de vida melhora. Agora eles perdem suas terras e são empregados. O padrão de vida piora. Os trabalhadores urbanos, o padrão de vida dele, e esses camponeses, muitos deles, acontece a mesma coisa que acontece com a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Muitos camponeses ficam sem trabalho no campo, têm que migrar para as cidades, vão ser absorvidos pela indústria que está crescendo. E aí o trabalho na indústria é um trabalho que remunera mal, é um trabalho com condições ruins, então o padrão de vida da população piora. Então o país cresce, a economia cresce, o país se torna mais rico, mas a população fica mais pobre. Só que assim, sem diferenças sociais, né? O país empobrece, mas toda a população está mais ou menos pobre igual, né? Tanto que tem os críticos do socialismo falam que o socialismo deixa todo mundo pobre igual, né? Que no capitalismo você tem diferença social, no socialismo você não tem diferença social, é todo mundo pobre. Não é bem assim, mas no começo do governo do Stalin foi mais ou menos isso que aconteceu. A indústria cresceu, mas o padrão de vida da população piorou. E aí vem o seguinte, todo mundo tem que pensar igual, né? E todo mundo tem que apoiar o governo e todo mundo tem que idolatrar o governo. Então não pode ter notícia ruim, você tem que eliminar as críticas, ninguém pode criticar. E ninguém vai te criticar se ninguém ficar sabendo as coisas erradas que você faz. Então os dados econômicos eram manipulados. O Partido Comunista divulgava muitas vezes dados falsos, dando a entender que o país cresceu mais do que tinha crescido de verdade. Existe uma forte repressão policial, protestos eram violentamente reprimidos. As pessoas não podiam se manifestar contra o governo. Religiosos, que eram muito críticos ao socialismo, afinal de contas, o socialismo, o Marx era um crítico da religião, ele achava que o povo tinha que se libertar da religião, e o pensamento de Marx é o que influencia a Revolução Russa. Então o Partido Comunista abertamente incentivava as pessoas a abandonarem a religião. Então os padres, os religiosos na Rússia, a Rússia que era predominantemente um país ortodoxo, né, de catolicismo ortodoxo, vai criticar o Partido Comunista. Então os padres, os religiosos, as freiras vão ser perseguidos. Muitos artistas que se expressavam contra essa violência, essa dominação do Partido Comunista vão ser perseguidos. Operários, muitos operários que apoiaram a Revolução, mas agora estão descontentes com os rumos que o Partido Comunista, que o Stalin está dando ao país, vão se manifestar, também são perseguidos. Muitos políticos que discordavam, que pertenciam a partidos políticos que foram extintos, ou mesmo que pertenciam ao Partido Comunista, mas que discordavam do Stalin, passaram a ser presos. Então, religiosos, artistas, operários, políticos podiam ser presos, podiam ser exilados, por exemplo, mandados para a Sibéria ou expulsos do país, ou mortos, condenados à morte, em julgamentos sumários, com fuzilamento, enfim. E ao mesmo tempo que o governo soviético trabalhava para eliminar as críticas, escondendo as notícias ruins e perseguindo os opositores, havia uma forte propaganda positiva da pessoa do Stalin e da pessoa e da figura do comunismo. Porque a propaganda no sentido de, enquanto o mundo capitalista é degenerado, com drogas, violência e prostituição, a União Soviética é um lugar tranquilo em que as famílias podem andar sossegadas, sem medo da violência, sem os males das drogas, da prostituição. É um país tranquilo. A União Soviética é um lugar legal, graças ao comunismo. O Stalin é um cara ótimo, porque ele está fazendo o país se desenvolver, ele está fazendo o país crescer, ele está proporcionando segurança, está proporcionando condições de vida boas para a população. E olha esse cara, como ele parece um velhinho simpático com esse bigodão, olha como ele é fofinho, enfim.
Então você tem uma propaganda positiva do Stalin como uma grande pessoa que deve ser seguida e do comunismo como a melhor coisa do mundo. Então o capitalismo é ruim. E com a crise de 29, ó lá o mundo capitalista quebrando, as pessoas se matando na rua para pegar uma sopa na fila. E olha aqui a União Soviética, todo mundo trabalhando e feliz. E aí você tem essa propaganda. Reparem esse cartaz da esquerda para a direita. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Então coloca o Stalin no mesmo nível. Os pensadores do comunismo, Marx e Engels, o primeiro líder, o grande líder da revolução, Lenin, e o Stalin como continuador. Então ele está no mesmo nível. Aqui o Stalin com a criancinha. Vocês lembram no vídeo do Hitler que tem uma imagem parecida do Hitler com as criancinhas, né? Então aqui o Stalin com a criancinha e a criancinha com a bandeira da União Soviética, ó, o futuro da União Soviética. Aqui o Stalin como um grande líder. Se vocês repararem embaixo, tem várias pessoas com aparências diferentes, porque aqui está representando todos os povos da União Soviética. A União Soviética é um território muito grande. A Rússia é um território muito grande. Etnicamente, a Rússia é muito variada. Se a gente acrescenta ainda as outras repúblicas soviéticas, etnicamente era um povo muito diverso, um povo muito diversificado. E ali embaixo, no primeiro plano, você tem representadas as várias etnias que compõem a União Soviética. E o Stalin à frente e acima, conduzindo todo esse povo, toda essa população, para uma vida melhor, para um futuro melhor. E aqui, de novo, a associação da figura do Stalin com o Lenin. O Lenin atrás como uma estátua, o Stalin próximo dele, então o Lenin como que pairando sobre, como que abençoando com a bandeira da União Soviética atrás. E aí vários jovens e crianças em volta, como que nas diferentes gerações ligadas ao Stalin, o Stalin como que conduzindo as diferentes gerações. E aí você tem você tem crianças, jovens, se vocês repararem, tem várias profissões aí. Tem um aviador, né, pelas roupas que eles estão usando. Tem o aviador, tem o soldado, tem o minerador, né, com a lanterninha aqui no capacete. Tem o maquinista, né, que conduz os trens ali do lado esquerdo. Enfim, tem camponeses, tem militares, então tudo ali representado, unidos, os diferentes grupos unidos a Stalin e as diferentes gerações unidas a Stalin. Então, o reforço dessa imagem positiva do grande líder que é Stalin. E lembra que eu falei do apagamento do Trotsky? Além de reforçar a imagem positiva do Stalin, você tem que eliminar o que possa sombrear a figura do Stalin. E o Trotsky era uma figura que poderia sombrear a figura do Stalin. Então, a existência do Trotsky era perigosa para o Stalin. Porque alguém podia... O Trotsky podia fazer uma besteira e alguém falar assim, ó, nossa, se fosse o Trotsky era melhor, hein? Ó, se o Trotsky estivesse no lugar dele, pode ser que o Trotsky tivesse feito algo melhor. Então, por isso que ele vai perseguir o Trotsky, por isso que ele vai mandar matar o Trotsky, mas as notícias da morte do Trotsky não chegam na União Soviética ou chegam deturpadas, chegam como se foi um acidente, como se foi suicídio, como se fosse um atentado qualquer, mas não que o Stalin mandou matar o Trotsky, porque o Stalin é bonzinho, o Stalin não manda matar ninguém. Só que mesmo assim, o Trotsky era uma figura conhecida na União Soviética, e aí o Stalin vai utilizar hoje a gente poderia chamar isso quase de deepfake, né? Ele vai utilizar montagens de imagens para eliminar a memória do Trotsky. Então era muito comum nos comícios, nos discursos do Lenin, que o Lenin tivesse o Trotsky perto. O Trotsky era meio que o braço direito do Lenin. O Trotsky era um chefe militar dos comunistas. Então, o Lenin está aqui discursando... Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. O Lenin está aqui discursando, o Trotsky está aqui do lado. Olha o Trotsky aqui. O Trotsky está aqui do lado. O Stalin não era tão fotografado perto do Lenin, porque o Stalin trabalhava mais nos bastidores. Agora o Trotsky sempre aparecia do lado do Lenin. Era muito comum fotos do Lenin ter o Trotsky perto. E aí várias fotos como essa, o Stalin manda manipular e republicar essas fotos e colocar essas fotos nos jornais, enfim, com montagens tirando o Trotsky. Então do lado esquerdo é a foto original, do lado direito a foto manipulada. Porque você precisa manter a imagem do Lenin, e o Stalin usa a imagem do Lenin porque ele se coloca como continuador do Lenin. Só que você tem que tirar o Trotsky da imagem. Você não pode manter o Trotsky associado. Porque senão as pessoas iam se questionar, e se fosse o Trotsky? E cadê o Trotsky? E se o Trotsky estivesse no governo, será que não seria diferente? Então você tem que apagar a memória do Trotsky. Então esse é um exemplo. Existem várias imagens do Lenin que tem o Trotsky perto, e eles fizeram a montagem para tirar o Trotsky.
Então o Stalin tenta apagar a memória do Trotsky. Percebam como o totalitarismo tenta mexer também com a memória das pessoas, com a história. Né? No fascismo, o Mussolini queria convencer os italianos que eles eram sucessores do Império Romano e que ele, Mussolini, era sucessor dos imperadores. Os alemães queriam convencer, os nazistas queriam convencer os alemães de que eles eram descendentes da raça ariana e que o Hitler era um continuador desse projeto da pureza da raça ariana. O Stalin, então assim, eles queriam mexer com a história do povo, com a memória. O Stalin queria se associar à figura do Lenin, mas ele não podia se associar à figura do Trotsky, porque o Trotsky pensava diferente dele. Então ele tem que tirar o Trotsky, fazer as pessoas esquecerem a existência do Trotsky, mas não pode esquecer do Lenin. Então nas fotos que tem o Lenin e o Trotsky, você tira o Trotsky e deixa só o Lenin. Enfim, pessoal, nessa série de vídeos aí a gente falou de vários elementos do totalitarismo, falou da questão da propaganda, da imagem do líder, das características de cada um desses regimes, falou que o que eles têm em comum é o fato de serem totalitários e muito conservadores, apesar de fascismo e nazismo serem de direita e o stalinismo ser de esquerda. E eu queria muito que vocês refletissem sobre essas características que a gente viu do Estado totalitário, se elas ainda estão presentes em líderes políticos nos dias de hoje. E se elas são utilizadas mesmo em democracias, mesmo por líderes democráticos, se esses recursos de propaganda, se esses recursos de convencer o povo de que esse líder é bom e de tentar manipular as informações, de manipular a memória das pessoas, se isso ainda existe na nossa sociedade atual. Essa série de vídeos sobre os totalitarismos eu acho muito importante, porque a gente vive um contexto histórico em que nós temos ferramentas para fazer isso que o Mussolini, o Stalin e o Hitler faziam. Hoje nós temos ferramentas com as tecnologias da informação que dá para eles fazerem daria para fazer a mesma coisa, só que muito melhor, com muito mais impacto. Então é muito importante a gente perceber que se essas ideias retornarem com força, elas vão voltar com ferramentas muito mais potentes do que a que esses líderes tinham no período entre guerras. E também fica o convite para vocês pesquisarem no YouTube depois, para vocês analisarem, que eu já comentei em outros vídeos, pesquisem os discursos do Mussolini, do Hitler e do Stalin, principalmente o Hitler e o Mussolini, como eram discursos emocionais, como tem uma retórica, um jeito de falar para causar impacto e comoção nas pessoas. O Stalin não era muito bom de discurso. O Stalin era mais o tiozinho fofinho. Agora, o Hitler e o Mussolini, os discursos eram teatrais, assim, com gestos exagerados, falando alto, dando ênfase em determinadas palavras, para que as pessoas se comovessem. E também queria que vocês refletissem um pouco sobre isso. Será que os líderes atuais não usam isso também? Essa teatralidade dos discursos para comover as pessoas, ao invés de convencer, né, usar a emoção muito mais do que a razão? Então convido vocês a refletirem sobre isso. Qualquer dúvida sobre os temas que a gente analisou nesses vídeos, vocês já sabem os caminhos para me encontrar. Até mais!